Bem-vindos ao Liberdade através dos projetos de bombeiro. Meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei por anos no bombeiro analisando os projetos e fazendo vistorias. E hoje eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem ao menos R$15 mil por mês com os projetos de bombeiro. Grande prazer em estar aqui com vocês e falando um pouco mais sobre os projetos de bombeiro. Na última aula, no último vídeo, a gente falou um pouco se projetos de bombeiro é uma coisa muito difícil e nós também falamos que projetos de bombeiro é uma ferramenta. Então eu falei, na verdade, que os projetos de bombeiro ele é uma somatória de pequenos conhecimentos simples, tá? Aí eu expliquei um pouco sobre extintores, falei rápido sobre hidrantes, alguma coisinha sobre alarme, para mostrar que não tem nenhuma coisa genial, você não tem que ser nenhum Einstein para aprender sobre projetos de bombeiro. Basta você ter vontade e querer realmente aprender a trabalhar com os projetos de bombeiro. Eu também falei que é muito importante se você tiver alguém que possa te orientar e que possa aí estar com você nos primeiros passos para que você deslanche nesses projetos. Se você conseguir extrair de alguém que tem já uma vivência sobre projetos de bombeiro, você vai ganhar alguns anos, você vai evitar alguns problemas aí nessa caminhada. Basicamente, também falei que eu tenho uma mentoria e que nessa mentoria eu trago junto comigo algumas pessoas que quiseram se aprofundar um pouco mais sobre projetos de bombeiro. E apesar de eu não ser expert ainda nessa parte de informática, mas eu consigo passar os conceitos básicos, tudo que é muito importante, e quem realmente quiser consegue caminhar muito e ficar anos à frente de quem está partindo sozinho. Então é uma corrida desproporcional. Em cima de tudo que eu falei na última aula, a ideia foi trazer para hoje o seguinte assunto, ainda continuando falando sobre projetos de bombeiro. A ideia é ir para dentro da legislação de proteção e combate a incêndio e classificar uma edificação verificando quais as principais medidas de proteção e combate a incêndio são obrigatórias para uma edificação. Tudo isso, gente, para mostrar para vocês que não tem um segredo grandioso, tá? Que não tem nada de genial para se aprender. Basta se ter vontade e ter alguém que te dê os primeiros passos. E o mais importante, que foi falado na última aula e que eu quero trazer aqui para vocês mais uma vez. Projetos de bombeiro são uma ferramenta de mudança de vida. Os projetos de bombeiro é uma ponte que vai te levar para um outro patamar, para uma vida que talvez você tenha buscado e tenha corrido atrás de uma forma de mudança. Tá? Eu, conversando com um colega, ele sempre quis buscar uma forma de vida melhor. E eu tenho certeza, mesmo que não sejam os projetos de bombeiro, se você realmente quiser sair da grande massa, tá? Não passar sua vida inteira trabalhando sem alcançar um patamar diferente, basta você querer. Basta você querer. E os projetos de bombeiro, eles são uma dessas ferramentas pelas quais um engenheiro e arquiteto, como eles já são formados para isso, são uma dessas ferramentas pelas quais eles conseguem ultrapassar essa barreira, tá? Eu garanto para vocês que vale a pena. Eu garanto para vocês que o esforço durante um período da sua vida vai te trazer resultados para a sua vida toda, tá? Se você tiver a inteligência emocional, se você tiver o discernimento de buscar algo diferente, projeto de bombeiro pode ser a ferramenta ideal para você. Não existe só os projetos de bombeiro, mas eu falo para quem já é dessa área, da área da engenharia e da arquitetura, mesmo que não saiba nada, mesmo que você não saiba nada sobre os projetos de bombeiro, ele é uma grande ferramenta para mudança de vida. Eu queria convidar você para essa reflexão. Eu sei que quem já está assistindo um vídeo como esse já está talvez aí
muito à frente daquela massa, tá? Então, eu sou aqui em São Paulo, de vez em quando eu pego o Uber, e de vez em quando eu pego o Uber com um engenheiro. Com arquiteto, talvez, eu acho que eu nunca peguei, mas com engenheiro eu já peguei algumas vezes, tá? Porque eu sempre puxo o papo, pergunto o que a pessoa faz, né? E tá lá, assim, infelizmente, a profissão, talvez ela não tenha como dar sustento para todos que é uma base muito grande, mas para quem tem discernimento, tá? E para quem quer buscar uma coisa diferente para sua vida, para a vida da sua família, né? Para quem está no seu entorno, é uma das ferramentas e talvez a maior ferramenta que está à disposição para as pessoas que saírem na frente em busca de gerar renda com projetos de bombeiro. Basta apenas saber alguma coisa sobre projeto de bombeiro? Não. Você tem que ligar dentro de você uma chave, uma força interior para se destacar, para sair, né? Não basta você saber que a distribuição de extintores é a cada X metros, né? Como eu falei na última aula. Isso aí é simples, né? Qualquer um pode aprender a fazer um projeto técnico simplificado, mas a força que vem de dentro de você para ir atrás e não desistir enquanto não se destacar e passar a ser referência na sua área, na sua região, tá? Se você não desistir e for atrás, certamente o seu local, o seu lugar, né, tá garantido de destaque, tá? E a partir daí, com essa ferramenta, e digo mais, né, não basta simplesmente você, depois que alcançar, ficar parado nisso, né? Aí diversifique, né? Use isso como ferramenta, não só para morar melhor, não só para viajar 2, 3 vezes por ano, não só para viajar para o exterior, né? Não só para fazer passeios ou ter um plano de saúde legal e uma escola legal para os seus filhos. Não use só para isso, use para alavancar outro negócio. Use a ferramenta de projeto de bombeiro, use uma renda extra que você ganhar para ter outras fontes de renda. Essa é a grande jogada da vida, tá? Se você tiver uma forma de gerar renda além do que você vai precisar para manter um padrão legal, você criar máquinas de ganhar dinheiro, tá? O que eu costumo fazer é o dinheiro ficar dando tombo, tá? Ele fica dando cambota. E aí você, com esse dinheiro, criar uma máquina de ganhar mais dinheiro, e é o que eu chamo de prosperidade, né? A prosperidade, a partir do momento que você entrar num ciclo de prosperidade, esse ciclo ele não tem fim, tá? Ele vai aí enquanto você quiser tá aumentando e ganhando mais e criando, tá? Uma forma diferente com que os seus filhos e os seus netos vão viver a vida. Eu sou grande entusiasta nisso aí, tá? Então, é uma ferramenta na qual você pode sonhar muito grande. Não quer dizer que os projetos de bombeiro vão deixar, apenas os projetos de bombeiro vão fazer você ser multimilionário, né? Mas eles são uma ferramenta para quem tem um pouquinho de visão e um pouquinho de inteligência para fazer você se destacar, e a partir da renda gerada com os projetos de bombeiro, que é uma renda, pode ser muito boa, muito além do que você já tem um padrão de vida hoje, te traga novas fontes de renda. Entre nesse jogo, vá atrás disso daí, mude a sua vida, mude a história. Se uma pessoa mudar a história dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, da sua esposa, de quem precisar de ajuda no seu entorno, já vale a pena. Enfim, uma vez que você entrou num ciclo de prosperidade, montou mais um negócio, montou outro, e montou 2, 3, 5 fontes de renda diferentes, acabou, tá? Aí você pode até sair do ramo da engenharia, porque os ramos, as outras fontes de renda, elas são um ciclo sem fim e vão te trazer uma prosperidade, é uma bola de neve que só vai aumentando. Então, eu não podia deixar de dar esse recado aí para que vocês busquem uma forma de sair de onde estão. Movimente-se e busque um outro padrão, o qual eu tenho certeza que você merece estar, que você merece levar sua família, que você merece levar seus filhos, que você consiga deixar uma marca registrada em toda a sua família, que ali tem alguém que busca algo diferente, que levou a sua família a viver o que nunca outras pessoas e que outras pessoas do seu entorno sonharam. Basta você querer, tá? Então, uma mensagem aí que de incentivo
para que você saia de onde está, se movimente. Não passe mais 1 ano, mais 2, mais 5 anos reclamando ou apenas buscando. Faça a diferença na vida da sua família. Faça a diferença na sua vida. Tem coisa muito legal para viver, muita coisa aí para você conhecer e só depende de você, tá? Então, com essa parte inicial, né, de incentivo aí, agora a gente vai para dentro do site do bombeiro, rapidamente aqui, para a gente falar da classificação das edificações, tá? Ó, eu vou entrar aqui no Google. Corpo de Bombeiro de São Paulo está sempre por perto aqui. Lá, tomara que a internet não falhe. Tá. Parece que está fora do ar. Deixa eu ver. Que eu acho que eu devo ter o decreto baixado aqui. Tomara que sim. Aqui, ó. Nós temos o decreto aqui. Maravilha. Pessoal, então apresentar para vocês, né? Para quem ainda não conhece, esse aqui é o decreto. Deixa eu só ver se não voltou, porque é legal se voltar para vocês verem onde pesquisa. Se não tiver, se realmente tiver fora do ar, não tem problema. Não tá querendo funcionar. Mas basicamente eu ia entrar no site do bombeiro, tá? Para a gente olhar essa instrução técnica aqui. Ó. Vamos aqui dentro. Vamos aqui dentro do decreto. Ó. Eu ia entrar no site do bombeiro, tá? Ia lá em proteção, combate a incêndio, legislação. Aí ia buscar decretos, né? E aí eu iria vir no decreto estadual 63.911. Se você é de outro estado, não tem problema. A gente tem legislações muito parecidas e a forma de se classificar as edificações são parecidas, tá? Mas eu sugiro que você entre no Corpo de Bombeiros do seu estado para você ver o quão parecido e o quanto a lógica é exatamente a mesma, para a gente ver quais as medidas de proteção e combate a incêndio são obrigatórias aí para edificação que você tiver pensando em regularizar, né? Então vamos lá. Esse aqui é o decreto estadual. Aqui a gente tem algumas disposições, né? A gente tem algumas definições que são muito importantes, né? Definição de altura, definição de ocupação predominante, ocupação mista, risco subsidiário, são coisas, são assuntos que você tem que ter conhecimento para saber atender bem seu cliente e para até isentar ele, verificar o que realmente é obrigatório para a edificação dele, tá? Mas hoje eu queria mostrar para vocês, eu queria chegar aqui, ó, nas tabelas desse decreto estadual. Tá vendo? Tem definição de altura, que é muito importante. Mas basicamente eu queria vir aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem a primeira tabela. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar, né? Onde nós temos a classificação das edificações, né? De acordo com a sua ocupação. Então, é muito simples, tá? Isso aqui praticamente é igual no Brasil todo, tá? Se eu não me engano, apenas Pernambuco não está nesse padrão aqui, que está o estado de São Paulo. Então, ó, nós temos edificações aqui residenciais, são do grupo A. E aí a gente tem A1, que é habitação unifamiliar, então aqui são residências. E para essas, não há proteção de combate a incêndio. Então, o bombeiro não vai obrigar o dono de uma residência a ter proteção e combate a incêndio para sua casa. Então, a casa unifamiliar. Agora aqui a gente já tem o A2, que são habitações multifamiliares. Então, são os apartamentos, os edifícios de apartamento em geral. E o A3, que são habitações coletivas, são os pensionatos, internatos, alojamentos. Aqui tudo com até 16 leitos, tá? Mais de 16 leitos já passa para o grupo B. Conventos, todos com capacidades até de 16 leitos. Aí, 16 leitos, né? Aí a gente já vem aqui para o grupo B, que são hotéis e assemelhados. Grupo C, que são os comércios, né? C1 e C2 são os comércios de forma geral. C1, baixa carga incêndio. C2, média e alta carga incêndio. Tudo isso aqui tem uma classificação também em tabelas que nós vamos ver quando é baixa, alta e média carga incêndio. Vamos bater o olho bem rapidinho. E o C3, que são os shopping centers. E aí a gente continua, pessoal. D1, que é
prestação de serviço. Então, tudo aqui você vai conseguir ver. Ó. D1, o grupo D são locais de prestação de serviço. D1 são escritórios administrativos ou técnicos, por exemplo, escritório de contabilidade, escritório de engenharia, né? Se enquadraria aqui. D2 são agências bancárias. O D3, serviços de reparação, exceto os de classificação G4. G4 são os serviços automotivos. Então, serviços de reparo do quê? Lavanderias, as assistências técnicas, manutenção de aparelhos eletroeletrônicos, e aí continua, chaveiro. Então aqui tem toda a classificação. E o D4, que são laboratórios, tá? E a gente continuando aqui, o grupo E são edificações do tipo escolares, tá? Educacional e cultura física. E1 são as escolas em gerais, E2, e aí vai, gente, né? Aí tem as creches, escolas maternais. Então, cada um aqui do grupo E, aqui vai do E1 até o E6, é um tipo de classificação. O grupo F, local de reunião de público, a gente pode destacar aqui F2, que é igreja, F6, que é clube social, F8, que são restaurantes, lanchonetes, etc. F10, que são salões e salas para exposição de objetos aqui, por exemplo, poxa, fugiu o nome, eu ia falar teatro, mas na verdade é um museu. O F10 aqui, um museu se enquadraria. O F11, que é uma boate, diferente do F6, que é um local, é um salão de festa. Até a boate para um salão de festa tem uma diferenciação. O G1, que eu falei aqui, que são os serviços automotivos, né? Você lembra lá que eu falei que o G4 eram serviços de reparação e consertos de carros, né? O G5, que é assemelhado a um hangar, né? E aí, continua, gente. Nós temos aqui o H, que são os serviços de saúde, hospitais e os hospitais psiquiátricos, os asilos, orfanatos, cada um aqui classificado de acordo com entre H1 e H5. Aí tem os hospitais, clínicas e consultórios, eu que estava procurando a palavra clínica e consultório, fica no H1. Já o H3 são hospitais e assemelhados, e assim é só estar procurando aqui. Ó. Nós temos clínicas e consultórios médicos, são H6 também. O grupo I, que a gente encontra muito, que são as indústrias, né? I1, I2 e I3, risco baixo, médio e alto. Os depósitos também, que a gente tem bastante, que são grupos J, tá? E assim segue até o grupo M, que são os riscos especiais. Grupo L, explosivo. Grupo M, riscos especiais. Por exemplo, túnel, líquido ou gás inflamável, central de comunicação, e assim sucessivamente. Ó. Tem canteiro de obra, silo, floresta nativa, pátio de containers, e aí a gente viu todas as classificações aqui, tá? Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o M2, né, que aqui são as edificações que têm líquido ou gases inflamáveis, por exemplo, um parque de tanques ou um depósito de líquidos inflamáveis. O túnel, que é muito específico, né? A gente tem aqui no estado de São Paulo uma instrução técnica apenas para túnel que tem que ser seguida, e assim para todas as edificações, tá? Nós temos a tabela 2, que é a classificação das edificações quanto à altura. Então aqui a gente tem desde a edificação térrea, que é do tipo 1, até a edificação tipo 6, que é uma edificação alta acima de 30 metros. A altura da edificação também interfere nas medidas de proteção que vão para aquela edificação, né? Não poderia ser diferente, né? Não dá para exigir a mesma proteção para um apartamento ou sei lá, para uma torre de escritórios de 3 pavimentos para uma torre de escritórios de 20 pavimentos, né? Então, são exigidos proteções diferentes, tá? Aí nós temos aqui, ó, a classificação das edificações e áreas de risco quanto à carga incêndio. Então, aqui tem baixo, médio e alto. A carga incêndio é o potencial calorífico existe dentro de uma ocupação, dentro de uma edificação. Por exemplo, uma loja de roupas, o quanto tem-se de tecido, o quanto tem-se de balcão, o quanto tem de cortina, tudo isso é um material possível de ser inflamável, e é o quanto de potencial calorífico nós temos ali dentro, o quanto aquilo vai gerar de quantos megajoules nós temos de material ali dentro. Então, até 300 megajoules é risco baixo, entre 300 e 1.200 risco médio, e acima de 1.200 risco alto, tá?
Aqui a tabela 4, que também é muito importante para edificações existentes, desde que elas nunca tenham tido mudança, tá? Nós temos uma tabela específica aqui. Tipo, a tabela 5, tá? Aqui já entra, pessoal, o que é o principal foco aqui deste vídeo. Ou seja, a tabela 5 e a tabela 6, elas trazem as medidas de proteção e combate a incêndio que são obrigatórios para cada tipo de ocupação. Nós acabamos de ver que nós temos várias, aqui em cima, nós temos vários grupos e ocupações, né? Tá vendo? Nós temos do A até o grupo M. Lembrando ali, A, residencial, B, serviço de hospedagem, C, comércio, e assim sucessivamente, né? E quando nós temos aqui essa tabela de número 5, nós temos aqui para edificações com área menor ou igual a 750 metros quadrados e altura inferior ou igual a 12 metros. Agora, em alguns estados, nós temos uma tabela que é própria, por exemplo, para o risco baixo. Se eu não me engano, no sul, no Paraná, até 1.200 metros quadrados para risco baixo não vai hidrante, não vai alarme. Pode ser que nós tenhamos uma tabela diferente para alguns estados, mas a lógica é exatamente a mesma, tá? As tabelas a gente olha da forma da mesma forma, da forma que nós vamos olhar aqui, independente do estado, é lógico, você tem que consultar suas tabelas porque pode ter alguma diferenciação. Mas a lógica é exatamente a mesma, sendo praticamente para todos os estados, com exceção de Pernambuco, que ainda está numa legislação muito antiga e que deve estar mudando aí nos próximos meses, tá? Então a gente tem aqui, ó, nessa coluna da esquerda, nós temos as medidas de proteção que são obrigatórias, tá? Aqui em cima, nessa linha, nós temos a classificação das edificações, ó, tá vendo? E com o X tá marcado quais medidas de proteção são obrigatórias para cada tipo de ocupação. Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente, ó. Vamos pegar aqui, ó, comércio. Comércio é uma medida de proteção muito comum, né? Então, ó, comércio é grupo C, vocês lembram? A gente tem C1, C2 e C3. C3 é shopping, mas vai ser muito difícil ter um shopping menor que 750 metros quadrados, né? Mas podemos ter uma reunião de várias lojas ali. C1 risco baixo, C2 risco médio. O que é risco baixo, C1? Até 300 megajoules. Vocês lembram aquela tabelinha? Risco baixo até 300 megajoules, risco médio entre 300 e 1.200 e risco alto acima de 1.200 megajoules. Então, nós temos aqui, ó, C1, C2 e C3, aqui está tudo junto, não tem diferenciação, tá? Então, olha, grupo C, controle de material de acabamento é obrigatório? Não. Até 12 metros de altura e até 750 metros quadrados não é obrigatório um controle do material de acabamento. A pessoa pode ter um forro, por exemplo, de madeira. Por quê? Porque a edificação ela é pequena. Imagina 750 metros quadrados numa edificação. Imagina uma pessoa que está num lugar mais distante. Ela vai ter que caminhar, provavelmente, caminhando calmamente, 2 minutos ela está fora da edificação. Se ela vier de forma rápida, menos tempo ainda, né? Então, por isso não é exigido. Saídas de emergência é exigido para todas aqui edificações, tá vendo? Saída de emergência, para todas, olha aqui. Iluminação de emergência é exigido, porém tem o número 1. Vamos ver o que o número 1 fala. Somente para as edificações com mais de 2 pavimentos. Se ela for térreo e mais 1, não é obrigatória iluminação de emergência. Sinalização é uma das medidas de proteção e combate a incêndio que eu chamo de base, que se chama de básicas, que são exigidos para todas as ocupações, tá? E é exigido extintores. Brigada de incêndio não é exigido, gerenciamento de risco não é exigido e controle de fumaça não é exigido, tá? Então, aqui nós vamos ver quais medidas de proteção e combate a incêndio são exigidos para cada edificação, tá? E aí nós temos da mesma forma, olha, para todos os grupos, ó, grupo F são locais de reunião de público, tá? Vocês lembram o F11 que eu comentei? São boates, né? Discotecas, boates, né? O F2 é igreja, então tem uma diferenciação entre elas. E aí você vai vendo as medidas que são obrigatórias. Grupo H, que são a ocupação de hospitais, né? Serviços de saúde, é o grupo H, também está aqui. Todas elas estão aqui.
Grupo L, explosivo, M são riscos especiais, J são depósitos, I são indústrias, e assim sucessivamente nós temos aqui as edificações aqui em cima e as medidas de proteção e combate a incêndio que são obrigatórias aqui embaixo. Se a edificação for menor que 750 metros quadrados ou menos do que 12 metros de altura, a gente vai seguir esta tabela, perfeito? Lembrando que a gente tem várias aqui, várias notas, né? Nota 1, nota 2, nota 3, aí a gente tem que olhar aqui embaixo, ó. Mas basicamente é ler com calma. Aí nós temos as notas gerais aqui, também que tem que ser consultadas, mas até aí muito tranquilo, né, pessoal? Agora nós entramos nas tabelas de número 6, tá? E as tabelas de número 6, elas são diversas tabelas. A gente tem, por exemplo, tabela 6A, tabela 6B, tabela 6C, tabela 6D e assim sucessivamente, 6E, tá vendo? Aí depois do grupo F tem 6F1, 6F2, 6F3, porque tem riscos muito específicos nos locais de reunião de público, né? Mas vamos voltar aqui para a tabela 6A. Tá aqui, ó. 6C, 6B, 6A. São as tabelas de número 6, são para edificações do grupo, são para edificações maiores que 750 metros quadrados ou altura superior a 12 metros, perfeito? E aqui neste caso, as tabelas 6A são para edificações do grupo A, que são as edificações residenciais. O que tem de diferente aqui? Nós temos aqui, então, A1, que são condomínios horizontais, A2 e A3. Lembrando que as residências unifamiliares não têm obrigatoriedade de medidas de proteção dentro das casas, mas para os locais comuns tem que ser protegidos. A guarita vai ter que ter um extintor. O salão de festa, dependendo do tamanho, ele se enquadra nessa tabela 6A. Porém, o salão de festa você vai ver o risco específico. Você vai aplicar uma tabela que vai ser a 6F, provavelmente 6F1, 6F2, né? Que aí é para um local de reunião de público. Aplica-se as medidas específicas para aquele local, tá? Agora, para A2 e para A3, vocês lembram aqui que são residências multifamiliares, são os edifícios verticais, né, são os prédios, né, com vários pavimentos, e A3 são lá os pensionatos, são os alojamentos até 16 leitos. Aí você aplica essa tabela. O que tem de diferente aqui? Ó? Quando a edificação for térrea, a forma de olhar a tabela é igual. O que a gente tem para mais aqui que nós não temos na outra edificação? Acesso de viatura na edificação, a segurança estrutural, aqui se cobra segurança na estrutura. A estrutura tem que resistir ao fogo por um determinado tempo. É exigido compartimentação de áreas, é uma instrução técnica diferente, são medidas novas, né? Saídas de emergência já seria exigido, brigadas de incêndio, ó, tá vendo? Acima de 750 metros ou 12 metros de altura, você tem que ter uma brigada de incêndio ali naquela edificação. Iluminação de emergência, você tem que ter obrigatoriamente. Alarme de incêndio, aqui você tem a obrigatoriedade do alarme de incêndio. Sinalização de emergência, que já é uma medida de proteção básica, né? Extintores também, que é uma medida de proteção básica, e os hidrantes. Os hidrantes, então, tem que ser protegido também por hidrante, que nas edificações menores do que 750 metros quadrados a gente não tem. A gente não tem alarme, a gente não tem hidrante, a gente não tem para as edificações até 2 pavimentos, a gente não tem iluminação de emergência, a gente não tem segurança estrutural. Então, aqui nós passamos a ter algumas medidas a mais, tá? Vamos dar uma olhada aqui na tabela 6B, aqui são para hotéis e assemelhados, né? Locais que abrigam pessoas temporariamente, né? Então aqui, a grande diferença nós passamos a ter aqui, ó, controle de fumaça e chuveiros automáticos. Para todos os hotéis é obrigatório? Não é. A partir de uma determinada altura. Por exemplo, o sprinkler, o que são os chuveiros automáticos, a partir de 23 metros de altura. É obrigatório ter sprinkler, tá? Agora, os hidrantes já seria comum ter, né? O controle de fumaça, acima de 30 metros, e a gente tem que olhar aqui a nota específica de número 6, tá vendo? Aí a gente tem que ter um controle de fumaça, uma forma que a fumaça seja extraída aí dos pavimentos. Então, pessoal,
essas são as tabelas, né? E aí nós temos as tabelas, as tabelas 6, elas são utilizadas para todas as edificações. Vamos dar uma olhada aqui, ó, uma coisa que é bastante comum. Vou correr para baixo aqui um pouquinho, ó. Aqui é garagem, que é o grupo G. H são os hospitalares, tá vendo? Depois aqui a gente já vai entrar na tabela 6i, que tem 6i1 e 6i2, que são as indústrias. E da mesma forma, o que a gente tem de diferente aqui? Controle de fumaça, chuveiro automático, os sprinklers, né? Compartimentação, que é bastante comum, mas é mais comum no grupo J, né? Aí tá vendo, tem 6i2 e J. J é depósito. Também aqui a gente tem basicamente as mesmas medidas de proteção e combate a incêndio. E aí, pessoal, eu vou trazer um negócio muito interessante. Deixa eu só voltar rapidamente aqui. A ideia é a gente ter uma certa lógica, né? Nós falamos das tabelas que a gente utiliza para saber quais as medidas de proteção e combate a incêndio são obrigatórias. E a partir de cada uma dessas tabelas, a gente sabe que vai ser obrigatório para a nossa edificação. E aí você pega lá, ó, é obrigatório saída de emergência. E eu tenho, fora do decreto, eu tenho as instruções técnicas. Em alguns outros estados, eles têm outros nomes. Em alguns locais, eles chamam de NT, né, norma técnica, NTR, norma técnica regulamentadora. Mas, basicamente, elas são cópias aqui do estado de São Paulo, com algumas mudanças. Alguns estados não mudaram nada e alguns estados mudaram algum detalhe, tá? Alguns estados ainda estão nas instruções técnicas aqui do estado de São Paulo de 2014. E aqui em São Paulo nós já estamos com as ITs do ano de 2019. Mas, basicamente, é a mesma coisa, apenas com pequenas diferenciações. Então, é obrigatório saída de emergência, eu vou na instrução técnica de saídas de emergência e aplico o que cabe àquela edificação, o que está nessa instrução técnica. Que as portas têm que ser proporcionais, as larguras de escada proporcional, o tipo de escada. Ó, a escada tem que ser uma escada comum? Pode ser, dependendo da altura, pode ser escada comum. Dependendo da altura e da ocupação, às vezes tem que ser uma escada protegida, às vezes tem que ser uma escada à prova de fumaça. Então, a instrução técnica vai trazer os critérios objetivos para aquela edificação. E aí é obrigatório o que mais? Extintores. Eu vou na instrução técnica de extintores. É obrigatório compartimentação. Eu vou na instrução técnica 9, que é de compartimentação. É obrigatório sprinklers. Eu vou na instrução técnica de sprinklers, que é a instrução técnica 24. É obrigatório hidrante. E assim eu vou indo em cada instrução técnica, que inclusive as instruções técnicas podem trazer isenções. Às vezes você está falando que acima de tantos metros quadrados para I1 é obrigatório ter hidrante. Dependendo do que for, tem os casos de isenção de hidrante. Por exemplo, metalúrgica, que é edificações até 200 megajoule, risco baixo até 200 megajoule para indústrias, são isentas do sistema de hidrante. Mas isso está lá dentro da instrução técnica. E aí você vê se é isento, coloca uma nota no seu projeto falando que é isento, conforme o anexo D da instrução técnica, se eu não me engano é anexo D ou E, tá? Eu acho que é D. Anexo D da instrução técnica número 22, item D1, item D4. E aí você consegue isentar a sua edificação do sistema de hidrantes. Então, você procura na tabela, a tabela vai falar quais medidas de proteção e combate a incêndio são obrigatórias, e a partir daí você vai para a instrução técnica. E aí que eu digo, vou fazer um link com o que eu fiz na aula anterior. É difícil você entender a lógica. É difícil você saber como você distribui os extintores? Não, é uma regra. Se tiver alguém que falou 2 vezes para você e você aplicou, você já guardou. No mínimo, você sabe onde procurar e de que forma fazer, tá bom? Pessoal, era isso aí que eu tinha para hoje. Eu agradeço mais uma vez aí vocês e eu aguardo vocês numa próxima aula. Obrigado e até essa próxima aula.